que eu poderia usar também muitos aspectos da paternidade de Deus através da vida dele, foi Davi. Vou perguntar de novo, irmãos. Glória a Deus. E agora fica mais comprido se você não conhece. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi, né? Glória. A Record ajudou bastante, né? Glória a Deus, né, irmãos? Mas se você não conhece 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, alguma coisa em 2 Crônicas também, a história é maior, né? Leia, irmãos. Irmãos, eu poderia falar muitos aspectos da paternidade de Deus que a gente encontra na vida de Davi. Poderia falar sobre Deus como pastor, Deus como rei, né? Deus como um Deus que escolhe. Mas o que Deus falou comigo muito forte sobre a revelação da paternidade na vida de Davi foi sobre a santidade e a justiça de Deus. Amém? Olhe para mim aqui, querido. Embora Deus seja o teu Pai, embora Deus seja o meu Pai, Ele é e continua sendo santo. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir, irmão, para que você entenda. Embora Deus seja o meu Pai, embora Deus seja o teu Pai, Ele continua sendo santo. E embora ele amasse a Davi, o pai amava Davi, irmãos. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Deus não poupou Davi. Davi não escapou da justiça e da santidade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus não pode tolerar o pecado. Um aspecto importante da paternidade de Deus é que a sua honra e a sua santidade não são negociáveis. Posso ouvir um amém? Um pai como nosso Deus não negocia o seu nome, não negocia a sua honra e não negocia a sua santidade. Posso ouvir um amém? E um pai que é um pai verdadeiro, que carrega em si a imagem de Deus, não pode negociar os seus valores, não pode negociar a sua honra, em nome muitas vezes até de proteger um filho. E Deus, irmãos, Ele não negociou a sua santidade ao tratar com o homem, mesmo amando como filho. Quando nós falamos a oração do Pai Nosso, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Pai Nosso que estás nos céus. Qual que é a segunda, irmãos? Santificado seja o seu nome. Amém? Deus deseja que os seus filhos aprendam a honrar e a santificar na sua vida o nome de Deus. Amém? Irmãos, Ele é o Deus santo que não pode tolerar um pecado. A Bíblia diz, irmãos, que um Deus santo e justo precisa punir, e Ele pune o pecado, e Ele pune a Davi. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18 Deus fala: a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus teve que punir Davi quando ele pecou, porque um Deus santo não pode compactuar com o pecado. Mas aqui, irmãos, que eu quero que você redobre a tua atenção, porque foi aqui que Deus ministrou no profundo do meu coração. E eu peço ao Espírito Santo que eu tenha a capacidade de transmitir isso para você da mesma forma. Aqui que se revela, irmãos, na quarta pessoa, que eu quero dizer, a mais perfeita revelação da paternidade de Deus. Nós vemos que em Abraão, Deus se revela como Deus Todo-Poderoso e o provedor. Nós vemos em Jacó que ele se revela como um Deus que corrige e que educa os seus filhos. Nós vemos em Davi que Deus é um Deus que não abre mão da sua santidade, mesmo nos amando. Mas aí é que entra a revelação do Pai e da paternidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque a revelação da paternidade de Deus se revela completamente na pessoa de Jesus. E é na pessoa de Jesus que Deus revela o seu amor, a sua graça e a sua
misericórdia. Deus revela um aspecto da paternidade dele tão importante, mostrando que, embora ele seja um Deus santo e justo, que pune o pecado, ele também é um Deus, é um Pai tão amoroso, que é capaz de sofrer pelos seus filhos. Ele é um Deus, um Pai de amor, que é capaz de dar tudo o que tem, tudo o que ele possui de mais precioso, para que os seus filhos não sofram. Ele é capaz de não abrir mão da sua santidade e da sua glória, mas para que os seus filhos não sofram a punição do pecado, ele então sofrer no lugar dos seus filhos. É como se o filho tivesse feito a dívida, e Deus, pela sua santidade, quisesse pagar essa dívida, mas não quisesse que o seu filho pagasse essa dívida, e ele então assumisse a dívida desse filho e pagasse em si mesmo a punição desse pecado. Irmãos, um pai capaz de sofrer em si mesmo e naquilo que ele mais amava, a culpa dos seus filhos. E é isso que está escrito ali em João 3,16. Aleluia. O que está escrito em João 3,16, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para oferecer, irmão, através de Jesus Cristo, perdão, graça e misericórdia. Um Pai que foi capaz de sofrer para que nós não sofrêssemos. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Amém? Sabe que esse é um sentimento que está no coração de cada pai. Em quem você acha, irmãos, preste atenção aqui em mim, em quem você acha que doeu mais a cruz? No pai ou no filho? Em quem você acha que doeu mais a crucificação? No pai ou em Jesus? Porque Jesus foi como voluntário, mas o Pai o enviou. Então, irmãos, Deus fez isso para dizer para mim e para você nesta noite, preste atenção. Eu fiz doer em mim, para que não doesse em você. Posso ouvir um amém? Amém. Eu paguei para que você não tivesse que pagar. Eu paguei em mim mesmo para que eu pudesse olhar para você e falasse: perdoados estão os teus pecados. Sabe quanto custa o perdão dos teus pecados para você? Não custa nada, mas custou muito caro para o teu pai, custou para Jesus muito caro. Ele disse para você: eu paguei tão caro para poder te oferecer de graça. A salvação, o perdão, a graça são coisas que Deus te oferece de graça. E a gente fala: poxa, pela graça eu sou salvo, pela graça eu sou perdoado. É, irmão, é pela graça, mas é pela graça para nós, porque para o pai e para o filho custou muito caro. Amém? O perdão que o Senhor te oferece de graça, Ele pagou muito caro para te oferecer isso, porque Ele é um Pai que te ama. Amém? Essa é a revelação maior do Pai em relação a nós, que Ele nos ama.